Graças ao Senhor, irmãos, que mais uma vez Ele nos reúne diante dele. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João 15. O tema da mensagem hoje é frutificação. Nós vamos ler dos versículos 1 em diante, até o 17, e nós vamos tocar em alguns pontos, digamos, do treinamento de Jesus para o ministério dos discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Senhor, que preciosa é a tua palavra, quão viva e eficaz. E nós rogamos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender tua boa, agradável, perfeita vontade, e que possamos produzir frutos, o fruto da obra do teu Espírito em nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado. Abençoe, nós te rogamos o nosso tempo aqui, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Segundo os historiadores, havia uma videira de ouro no templo de Herodes. E aquela videira
era uma espécie de glória, de vaidade dos judeus na época de Jesus. Por um lado, a videira no Velho Testamento era Israel. Em várias passagens do Velho Testamento, o Senhor ressalta isso, que trouxe Israel como comprado do Egito e plantou essa videira na sua propriedade, mas esperava fruto e ela produziu espinhos e abrolhos. Ela não produziu aquele fruto que o pai esperava. Então, por consequência disso, Deus enviou disciplina espiritual sobre Israel. Tempos de cativeiro, tempos de tribulação. Agora, quando Jesus vem no seu ministério, em diferentes vezes ele usa a tipologia do Velho Testamento e aplica a ele mesmo. Por 7 vezes ele fala o eu sou no Evangelho de João. E o último deles é eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo que Israel deixou de ser aquela videira que deveria produzir fruto, que o pai esperava que produzisse fruto, e que ele, de fato, é essa videira que o pai agora plantou. O propósito do pai agora vai prosseguir por meio do seu filho. É muito interessante, irmãos, nós notarmos, considerarmos a palavra do Senhor, porque um dos grandes problemas que Israel teve era não compreender o espírito da palavra. E nós devemos considerar as correções do Senhor aos judeus, especialmente os mestres, escribas e fariseus. Quando vieram tentá-lo, por exemplo, em Mateus 19, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus fala para eles, vocês não leram as Escrituras? Ou, como outras versões, vocês não têm lido? Então, que correção o Senhor está dando? Porque eles eram mestres das Escrituras. Mas agora Jesus está falando, vocês não têm lido? Em outras palavras, eles liam as Escrituras com os óculos do judaísmo apostatado. Eles liam seus próprios pensamentos quando liam as Escrituras. Eles não estavam tocando o espírito da palavra, o âmago da palavra. Outra vez, em Mateus 22, lá no versículo 29, Jesus falou, o erro de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, eles estavam equivocados em 2 coisas. Não conheciam o espírito das Escrituras. Eles conheciam a casca das Escrituras, mas não conheciam a vontade de Deus, a essência, o pensamento, o coração de Deus ao dar as Escrituras. Em João 5, ele diz que eles examinavam as Escrituras para terem a vida eterna, mas elas davam testemunho de Jesus e eles não queriam ir até o Senhor, ou seja, eles perderam o foco principal de Deus ao terem em mãos as Escrituras. Disso nós podemos aprender o seguinte, somente quando tivermos um entendimento claro do espírito das Escrituras, nós poderemos ter um real crescimento em vida e sermos frutíferos. Podemos passar 40 anos estudando as Escrituras, mas se não compreendermos o espírito da palavra de Deus, nós não teremos revelação, e sem revelação não há crescimento espiritual. E sem revelação e sem crescimento não há frutificação. Assim como aconteceu com os escribas e fariseus, nós podemos hoje estarmos equivocados concernente ao espírito da palavra, ao propósito de Deus em nos dar a palavra. E pode ser que nós venhamos estar errados em muitas coisas, como Jesus está falando para eles. Vocês estão errados. Por que devemos considerar essas coisas? Estamos falando para irmãos que servem no ministério, na liderança da igreja. E hoje o encargo que Deus colocou no meu coração é a gente focar na frutificação.
devemos considerar o seguinte: o ministério de Jesus focava fruto. E o equívoco do povo de Israel é que eles focaram outras coisas, como a tradição, a preservação, a historicidade, a liturgia, a religiosidade, o conhecimento, as doutrinas em nome das doutrinas, a leitura da palavra em nome da leitura da palavra, o ministério em nome do ministério, mas o essencial não era nada disso. Jesus focou no fruto. E olha que interessante que quando João Batista começa o seu ministério, quando ele vê muito dos fariseus e saduceus vindo até ele no batismo, ele interpela de maneira violenta: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você está vendo? Talvez se fosse em nossos dias, glória a Deus, muitas pessoas estão vindo se batizar. Basta você confessar algumas coisas, invocar o nome do Senhor, e está tudo certo. O Senhor está acrescentando. Ele falou, não. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele acrescenta, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada fora. Não adianta ter uma árvore cheia de folhas. Se não tem fruto, ela está roubando as propriedades da terra. E ela está tomando o lugar de outro. João Batista, começando seu ministério, focou no fruto. Mas o nosso Senhor também fez assim. Em Lucas 13, versículos 6 a 9, é muito interessante que ali tem aquela parábola da figueira inútil. O Senhor veio ver se tinha fruto, já há 3 anos estava plantada ali há tanto tempo e não havia fruto. O Senhor mandou cortar, o Senhor daquela propriedade. E alguém disse, deixa a gente adubar a terra, eu sei que já passou 3 anos, dá mais um tempo, vamos adubar, e aí se frutificar permanece, senão vai ser cortada. O Russell Shedd acredita que esses 3 anos dessa figueira inútil representam os séculos que Israel gozou dos privilégios da aliança, que culminaram na vinda de Jesus como Messias. Mas eles não reconheceram Jesus como Messias. E eles agora seriam cortados e o reino seria dado a outro. Claro que alguém intercedeu para dar mais um tempo. Ou seja, mais um ano. O juízo já deveria ter caído sobre Israel por haver rejeitado Jesus como Messias, mas Deus daria mais uma oportunidade para eles. Ele iria permitir ainda Israel permanecer para poder entrar na nova aliança, no ministério do Espírito. E isso durou desde o Pentecostes, que foi Atos 2, até a destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. Nesse período, era um tempo de Israel se arrepender, ainda que muitos se arrependeram e creram no Evangelho. Mas alguns insistiram naquela religião sem fruto para Deus. Em Mateus 15, quando os discípulos se aproximaram dele e perguntaram a Jesus, você sabe que os fariseus ficaram escandalizados com as coisas que o Senhor falou? Jesus respondeu, olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Você se lembra disso, meu irmão? Então disse, deixem eles. Deixe os fariseus, porque eles são guias cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. O que você acha que Jesus está fazendo? Jesus está treinando os seus discípulos para o ministério, para não insistir com pessoas que elas estão buscando outras coisas do que a frutificação em Deus. E que se você seguir um cego, você vai cair no buraco junto com ele. Deixe eles. Na verdade, não só João Batista e o nosso Senhor, mas Paulo também fez assim. Ele falou para Tito, quando ele enviou Tito a Creta para colocar as coisas em boa ordem ali, estabelecer presbíteros.
Você se lembra que Paulo falou para Tito, lá no capítulo 3, verso 9 e 10? Evite controvérsias tolas, evite genealogias, evite discussões e contendas. Na época, a respeito da lei, hoje pode ser acerca de tantas coisas, porque as discussões são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca as divisões e dissensões, evita esses homens. Depois de umas ou duas vezes que você advertiu essas pessoas, rejeita. Qual é o nosso problema? Estão insistindo em 30 anos, 20 anos, 40 anos, em coisas que não produzem fruto, em pessoas que não produzem fruto, em pessoas que não aceitam ser corrigidas, ser advertidas. No mínimo, sentar para a gente fazer uma revisão de algumas coisas à luz da palavra de Deus. E às vezes se ama mais a tradição do que o fruto que Deus tem proposto para a sua obra por meio de nós. Na época se discutia genealogias e tantas coisas que traziam contendas e discussões. Hoje se discute, você é calvinista ou arminiano? Ah, que dano que isso leva aos novos convertidos. Os novos nem sabem nem o que é arminianismo, nem calvinismo, nem a gente sabe direito o que é isso. Alguns são cessacionistas e outros continuistas. Os cessacionistas creem que os dons cessaram lá no final do primeiro século. Os continuistas acreditam que os dons são para hoje. E aí nós temos vários livros, os teólogos interpelando uns aos outros, intercalando uns com os outros, publicamente. Hoje você tem sites, você tem salas, você tem fóruns, você tem tantas redes sociais, onde você encontra irmãos antigos, mestres na palavra, perdendo tempo, não ensinando o que produz fruto, mas sim um nível de teologia que se especializa em refutar outros teólogos e, de alguma forma, perde tempo, inchando em conhecimento, mas perdendo a veia da frutificação. Somos pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, médio-tribulacionista e tantas outras coisas. Não é que é errado você ter a sua convicção, mas é errado você girar a sua vida em torno de pontos que só geram polêmicas e divisões e esquecer das verdades centrais da fé, esquecer de aprofundar uma vida em Cristo, esquecer de conduzir os novos convertidos, a própria igreja, a focar nas coisas que produzem frutos. Lá em Mateus 7, verso 15 em diante, Jesus também falou: cuidado com os falsos profetas. Eles vão vir até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Puxa, Senhor, mas como é que nós vamos saber? Porque quase sempre os falsos profetas, eles são pessoas profundas nas Escrituras. Como é que nós vamos saber? O Senhor dá a receita. Diz assim: vocês os conhecerão pelos seus frutos. Não pelo seu conhecimento, não pela sua tradição, pela sua exposição, pela sua biblioteca, porque seguiu alguém, porque vende. Não. Pelos frutos os conhecerão. Porque toda árvore que não produz bons frutos, ela deve ser cortada e lançada no fogo. Você se lembra, irmão, que Jesus falou isso? Eu acho que todos nós nos lembramos. Aí chegamos certa vez em Marcos, no capítulo 11, quando Jesus está vindo de Betânia para Jerusalém e voltando de Jerusalém para Betânia, e um desses momentos, Jesus está com fome, vai até uma figueira. A figueira estava cheia de folhas. E o que ele vai procurar ali? Frutos. Mas quando ele vai procurar frutos, ele não acha fruto. E sabe o que o Senhor fez? Amaldiçoou a figueira. Nunca mais comam o fruto de você. No outro dia, quando eles passaram, os discípulos falaram: ô mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ele está dando uma lição de fé. Mas ali você tem um princípio. Naquela época, os viajantes, peregrinos que passavam pelas terras de Israel,
Eles procuravam as sombras para descansar, naquele calor escaldante. Mas eles também procuravam não só a sombra que as folhas produziam, eles procuravam os frutos que estavam escondidos no meio das folhas. As folhas, então, serviam para esconder o fruto e para gerar sombra, descanso. Marcos diz que, quando Jesus foi ver o fruto, não havia fruto porque não era tempo de fruto. Mas os historiadores mostram que havia um fruto da figueira que é chamado fruto do inverno, que é um fruto pequeno, mas que alimenta o viajante, alimenta aqueles que estavam com fome. Não era aquela colheita abundante. Era uma colheita tenra, mas que era um fruto de inverno. O inverno fala daquela tempestade, daquela disciplina. O inverno mostra quando está havendo uma mudança de estação e o Senhor está cortando todas as aparências para que depois haja frutificação. Os galhos caem, se abaixam, se curvam. É um tempo de disciplina. Israel passou por muita disciplina. Já era tempo de ter aprendido com seus dois principais cativeiros, o cativeiro da Síria e o cativeiro de Nabucodonosor em Babilônia. Mas ainda assim, embora não foram mais idólatras, eles ainda não produziram o fruto que Deus esperava. Eles não receberam Jesus como Messias. Jesus veio para os que eram seus, os seus rejeitaram nosso Senhor. Não havia quebrantamento. Então, aquela figueira representa Israel. E o que o Senhor foi buscar ali, o Senhor foi buscar fruto. Irmãos, diz em Provérbio 8:19, que melhor é o meu fruto, a sabedoria diz, do que o ouro refinado. O meu rendimento é melhor do que a prata esculpida. Aquilo que se produz em nossa vida, ou que produzimos em Deus, são de valor inestimável. Nada se compara ao seu valor. E isso vai repercutir por toda a eternidade. Quando o Senhor vier na sua vinda e prestarmos conta com Ele no seu tribunal, Ele não quer ver as nossas folhas, nosso conhecimento, nosso tempo de cristão, nossas amizades, relacionamento, nossa biblioteca, nosso ministério, entre aspas. O que Ele quer buscar são frutos. Irmãos, quão sério são essas coisas? Será que você já está convicto de que o propósito principal do nosso Senhor são frutos? Toda a sua vida foi focada nos frutos. E ele treinou seus discípulos para a frutificação. E eu receio que o nosso problema hoje, entre outros, é que temos desenvolvido um estilo de ministério, de serviço, que se ocupa em fazer as coisas certas. Mas, às vezes, aquelas coisas certas não produzem fruto. Se ocupa com uma forma, com autopreservação, com uma espiritualidade que se salva, que se guarda, que se esconde. Mas nós esquecemos que o propósito da espiritualidade é a frutificação que alcança outras vidas e produz glória para Deus. Não importa o que nós estejamos fazendo, a questão é se essas coisas estão produzindo o fruto que o Senhor espera. Vamos voltar aqui em João 15. Vamos considerar algumas coisas. O nosso tempo é tão breve, mas vamos considerar pelo menos alguns pontos essenciais e que essa mensagem venha mudar o nosso foco, a nossa maneira de ver as coisas e que possamos ver as coisas conforme o Senhor vê. O versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Em primeiro lugar, Jesus está corrigindo a visão que o povo de Israel tinha de que eles eram a videira verdadeira. Permitam-me dizer, irmãos, que a videira verdadeira é Cristo. E nós poderemos aplicar isso aqui em relação à igreja.
O que é a igreja? A igreja somos nós. Não, esse foi o equívoco de Israel. O que é a videira? A videira somos nós. Não. Na nova aliança, vocês não são a videira. A videira, vocês são uma videira apostatada. A videira verdadeira é o nosso Senhor. Então, corrigindo a nossa visão, o que é a igreja? A igreja é Cristo. Porém, o Cristo distribuído, multiplicado por meio dos seus filhos, os regenerados. Poderemos dizer que João 15, ele é o corpo de Cristo na metáfora falada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12. Que ele vai dizer que assim como num corpo temos muitos membros, mas todos os membros juntos configuram ou formam um mesmo e único corpo, assim também é, ele não diz a igreja, assim também é Cristo. Depois você olha lá, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um único corpo. Ele diz que assim também é Cristo. Está falando que isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo. Em João, nós somos as varas. Em 1 Coríntios 12, nós somos os membros. Eu sou a videira verdadeira. Ele é a igreja. Meu pai é o agricultor. A igreja não é um montoeiro de pessoas no lugar fazendo coisas, entre aspas, certas. Isso pode ser muito bonito, mas ainda é uma religião. A igreja é Cristo habitando no meio dos seus, encabeçando, dirigindo, enchendo, vivendo e frutificando. É Cristo em você, em mim, em nós, menos nós no sentido de velho homem, no sentido de carne. Cristo em nós é a esperança da glória. Então ele vai dizer ao meu pai que cuida. Meu pai é o agricultor, não são os obreiros que são os agricultores. Ninguém é chefe da igreja. Claro que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3 que o Senhor os colocou como cooperadores, que nós somos edifício de Deus e lavoura de Deus. Ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Os obreiros são apenas colaboradores. Mas que problema quando os obreiros querem controlar a igreja como se eles fossem o agricultor, ou o dono do edifício, ou o cabeça da igreja. O meu pai é o agricultor, e ele vai dizer assim, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Você está vendo o propósito do agricultor? O propósito dele é o fruto. O foco dele é o fruto. Uma vara que estiver na videira e não produz fruto, sabe o que ela está fazendo? Ela está roubando a vida. Ela está distraindo aos outros ao redor. Ela tem que ser cortada porque ela perdeu o propósito. E agora, a que produz fruto, está dizendo que ela vai ser podada. Para quê? Para que produza mais fruto. Isso é a disciplina espiritual. Se nós estivermos na videira, e creio que estamos, mas simplesmente somos bons cristãos, assim como Judas era um bom seguidor do Senhor, você não encontra Judas metido em confusão, a não ser no final do ministério de Jesus. Pensa numa pessoa politicamente correta, religiosamente correta, eticamente, educado, pregava o evangelho, expulsou demônio, curou pessoas, ungiu pessoas com óleo. Era um excelente, entre aspas, discípulo. Só que no final você vê que ele era uma vara que foi cortada, porque tudo aquilo era aparente. Não havia realidade espiritual. Toda vara que estiver em mim e não dá fruto vai ser cortada. Claro que o caso de Judas, ele era o filho da perdição.
Mas aqui eu não creio que está falando pessoalmente de perda de salvação. O que eu creio que está falando, conforme todo o contexto, é o fluir da vida orgânica do Senhor para a frutificação. Podemos ser salvos e inúteis se não aceitarmos a disciplina espiritual. Podemos ser salvos, mas infrutíferos. Podemos ser salvos, mas o Senhor não está governando a nossa vida. Então não se trata exatamente de salvação, mas se trata da prosperidade da obra de Deus produzindo fruto por meio de nós. Irmãos, o propósito de Deus não é simplesmente nos salvar, mas é multiplicar Cristo, amadurecer Cristo e frutificar em vários aspectos que já vamos mencionar, algumas facetas do que seja o fruto. Então tome cuidado para você não investir num estilo de vida e de serviço que está se contentando com a aparência, que tem muita folha, muito ensinamento, mas não há multiplicação de fruto. Não há amadurecimento de caráter de Cristo em nós, não há salvação de almas. Não há boas obras, não há mordomia. Continuamos sendo as mesmas pessoas, um pequeno rebanho que se acostumou a congregar, mas não é ousado com o evangelho do reino. Não é ousado em ter metas ou alvo de frutificar para Deus. Estamos roubando a vida da videira. Você se lembra, em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo vai dizer que por causa disso havia alguns que estavam fracos, outros que ficaram doentes, e outros que, inclusive, o que aconteceu com eles? Morreram. Por que morreram, irmãos? Porque eles se tornaram varas que não produziam frutos, e eles estavam levando a vida cristã de qualquer maneira, inclusive participando da mesa do Senhor com leviandade. Então, o primeiro nível da disciplina foi aquela correção. E chegou a enfermidade. E João vai dizer que há pecados que são para a morte. Para esses, vocês não devem orar. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que João está tratando de varas que não estão produzindo frutos, não estão aceitando a disciplina do agricultor, estão roubando a vida da videira. E agora esse pecado, o pecado de uma desobediência ou rebeldia contra o governo do Senhor. O pecado, às vezes, de insistir numa forma de vida que desagrada a Deus. O pecado de insistir em pecados voluntários. O pecado de insistir numa doutrina errada, porque ali João está refutando o gnosticismo em relação à divindade e à humanidade do Senhor. Tem coisas que nós achamos que não vai ter problema nenhum. Mas se você começar a ver as Escrituras, conforme o Senhor fala, a vida cristã é algo muito sério. Então, nesse período, Paulo está dizendo que alguns morreram. Em 1 Coríntios 11. Você se lembra disso? Por quê? Porque eles insistiram num estilo de vida como uma vara que rouba a vida, mas não aceita disciplina, não produz frutos bons para Deus, pelo contrário, estão produzindo obras da carne. Então, aquele que produz fruto, pode ter certeza que o Senhor vai nos limpar. Ele vai podar a nossa vida, sempre vai colocar circunstância, irmãos, revisão da palavra, muitas maneiras que ele tem para nos corrigir. O versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, no original aqui, para palavra, no grego, é logos. O logos poderíamos ilustrar como toda a palavra de Deus, sem acepção, não é cortando parte das escrituras e se agarrando só as partes que nós gostamos. Mas a palavra que Jesus aqui usa é o logos, que é a verdade total, absoluta, soberana de Deus, o pensamento geral de Deus pelas Escrituras.
Somente as Escrituras podem nos limpar de tudo aquilo que herdamos do mundo, da carne e da religião e nos tornar varas frutíferas para Deus. Agora, olhem comigo o versículo 4. Presta atenção quantas vezes aparece a palavra permanecer. Diz assim: permanecei em mim. Primeira vez. E eu permanecerei em vós. Segunda. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Terceiro. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quarta vez. Um único versículo, Jesus mostra o segredo de uma vida frutífera nesse capítulo 15, que é permanecer nele. Permanecendo nele, nós nos alimentamos da sua vida. Permanecendo nele, nós somos limpados pelo Pai. Permanecendo nele, nós temos poder em nome de Jesus para pregar o Evangelho. Permanecendo nele, nós vencemos a carne, o mundo, o diabo, as paixões carnais. Vencemos a religião. Jesus não foi um religioso no sentido judaico e hoje no sentido da cristandade. Só permanecendo nele, a vida ressurreta de Jesus será abundante em nós. Ele diz assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós deveríamos nos ocupar em aprender, com a graça de Deus, pela fé, a esse posicionamento de permanecer no Senhor. E deveríamos ajudar os irmãos a permanecer em Cristo. Não é permanecer numa visão, a visão da igreja, a visão do testemunho, a visão dos vencedores, a visão do remanescente. Irmãos, tudo isso pode virar uma casca sutil, só uma nomenclatura, só uma explicação de uma interpretação. Não é que estejam errados, mas às vezes gira a vida em torno dessas coisas. E já não estamos em Cristo, estamos em nós mesmos e num costume, numa modalidade. E entra anos e sai anos, nos acostumamos com conferências, com ensinamentos. E não produzimos frutos. Não há problema em conferências em si, mas o problema é quando o propósito não é frutificação. Poxa, que conferência maravilhosa. Então, que bom. E agora? Não, e agora a gente espera até o ano que vem, para termos mais uma. Não, irmãos. Jesus desafiou os seus discípulos a serem frutíferos. Versículo 5. Eu sou a videira verdadeira. Você percebe que Jesus repete as coisas? Ele sabe que nós somos débeis e nos esquecemos facilmente. Paulo disse: não é pesaroso para mim falar as mesmas coisas. É segurança para vocês. Então, Jesus também está repetindo: olha, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Presta atenção, você não é a videira. A igreja não é em si mesmo a videira. Nós somos apenas ramos da videira. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que o Senhor está falando. Quem permanecer em mim, esse dá muito fruto. Irmão, se não temos uma vida de muito fruto, provavelmente não estamos permanecendo no Senhor. Nós simplesmente acostumamos com um estilo de vida religiosa. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Possa mudar a nossa visão, o nosso foco, e possa nos ensinar o segredo de uma vida frutífera, que é habitar em Cristo, mas trabalhar pelo poder dessa nova vida. Porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer absolutamente nada
sem o Espírito Santo ministrando Cristo em nós. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Irmãos, ele não está falando isso aqui para não cristão ou para não discípulos. Ele está falando, olha, você pode permanecer em você, e esse é o risco que você tem hoje e eu tenho. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a primeira coisa que tem que fazer, o que é? Negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, é muito fácil deixar de permanecer em Cristo e permanecer numa tradição, num costume, numa liderança, num ensinamento, num comportamento, em nós, poupar as nossas vidas. E aqui ele está dizendo que o fluir da obra de Deus não ia continuar por essas varas. Se você pegar 1 Coríntios 3, você vai ver que o Senhor vai provar nossas obras. Se for palha, feno ou madeiro, vai ser queimado pelo fogo, e o tal será salvo, porém, como que pelo fogo. É desse fogo que ele está falando. O fogo do tribunal de Cristo. Nós podemos hoje continuar sendo salvos e estamos congregando. Mas sermos uma vara que, embora salvo, porque a salvação é pela fé, no sacrifício e obra de Cristo, pela graça, mas o Espírito Santo não está fluindo mais em nós por causa da nossa teimosia e orgulho de querer fazer as coisas da nossa maneira. A nossa obstinação de ouvir e não obedecer. De ouvir, mas ainda viver para nós. Verso 7. Se permanecerdes em mim, então você tem um condicional aqui, novamente Jesus falou no versículo 6, falou no versículo 5, falou no 6, e agora está voltando a insistir no 7, como ele insistiu no versículo 4. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, vocês podem pedir o que quiser, e vos será feito. Lá em cima, o verso 3, a palavra ali é logos, que é o pensamento geral de Deus, a verdade geral de Deus. No versículo 7, a palavra aqui, ou palavras aqui, é o rema, que é aquela palavra que o Senhor extrai do logos. É uma palavra aplicada à circunstância. É uma palavra que ela é uma direção de Deus para o tempo que nós estivermos vivendo. Não adianta conhecermos toda a verdade de Deus no sentido de logos, de pensamento, de doutrina ou de teologia. Se dali não conhecermos e obedecermos aquelas palavras específicas de Deus para vivermos hoje. Se nos unirmos ao que Deus tem falado conosco, por meio do ministério da palavra, por meio do Espírito Santo sussurrando em você, vivificando a palavra escrita a você. Se ele fala conosco e a gente não obedece, não adianta orar, porque como Deus vai responder orações de filhos desobedientes e rebeldes? O segredo da resposta da oração é permanecermos em Cristo e as palavras que ele nos deu habitar e governar a nossa vida. Uma vez que a palavra governa em nossas vidas, o rema de Deus, nós podemos pedir tudo o que quisermos, sem medo, e vos será feito. Sabe por quê? Porque nós vamos pedir as coisas de acordo com a união com Cristo. Nós vamos orar de acordo com as Escrituras. E nós vamos orar de acordo com a direção de Deus para nós. Irmãos, quanto oramos pouco, porque somos religiosos, não dependemos de Deus. Mas se o nosso foco é a frutificação, como devemos desenvolver um ministério de intercessão, de acordo com a palavra de Deus, para que venhamos ter respostas e produzirmos muitos frutos. Olha o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Como que o Pai é glorificado?
O Pai é glorificado se a gente congregar todo domingo, saudarmos aos outros e tal, levar uma vida moralmente correta. Não. Nisto meu Pai é glorificado. Como? Versículo 8. Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O Senhor está dizendo que eu e você só podemos glorificar a Deus sendo seus discípulos. E só podemos ser seus discípulos se produzirmos muitos frutos. Se não produzirmos fruto, não somos seus discípulos. Por quê? Porque o mestre foca na frutificação. Seu ministério está focado em multiplicação de vidas, em reino de Deus, em glória de Deus, em manifestação do poder de Deus, em nova vida. Não está focado em reuniões, ainda que precisamos das reuniões. Não está focado no céu como base de salvação, mas está focado em transformação. Está focado em obediência. Está focado em Ele se multiplicar em nossas vidas. Será que poderemos falar que somos discípulos de Cristo se Ele está indo numa direção e nós estivermos indo em outra? Será que podemos falar que somos discípulos de Cristo se Ele diz que a vara que não produz fruto, Ele tem que cortar e a gente quer preservar? Você lembra da parábola do joio e do trigo? O inimigo plantou o joio lá na propriedade quando o dono estava dormindo e cresceu o joio junto com o trigo. Então os trabalhadores falaram: o Senhor quer que nós venhamos arrancar o joio junto com o trigo? Ele falou: não, deixa para o dia da colheita, porque pode ser que vocês vão arrancar o trigo achando que é joio. Se parece muito. Não sei se vocês viram um vídeo que circulou bastante esses dias. Pegaram-se o trigo e o joio. Como eles são semelhantes? Na aparência. Mas aí esfregou-se o trigo e a palha saiu, ou a casca saiu da vagem. Sabe o que ficou na mão do agricultor? Muitas sementes. E esfregou, então, a casca do joio, a vagem dele. Sabe o que ficou? Nada. Só tinha palha. Essa é a diferença. Que quando somos esfregados pela obra da cruz, pela tribulação, pela disciplina, pelas crises na igreja, na família, no casamento, pela enfermidade, por tantas formas que Deus tem para nos disciplinar. Se somos trigo, haverá sementes, e essas sementes devem ser plantadas, e elas são plantadas para produzir muitos frutos. Mas se nós não somos sementes, só temos palhas. E a tribulação vai nos tornar pessoas mais amargas, mais amarguradas, sem perdão. Claro que se somos salvos, somos trigo. Mas se não focarmos em Cristo como aquele que nos discipula, nós vamos ficar como joio. E sabe qual é um problema, irmãos? Podemos estar investindo em pessoas, em doutrinas, em forma de congregar, em forma de reunir, em forma de ensinar, em forma de tantas coisas. Mas isso é como joio e como vara que não produz fruto. Está roubando a nossa vida há tantos anos e não produzimos fruto. Uma vez o irmão Dino, muito sabiamente, fazendo uma aplicação desse texto, ele disse que o nosso pai, ele é o agricultor, e Jesus é a videira. O fruto ali é próprio Cristo, que é o fruto, se ele é a videira. O diabo também é um agricultor, mas no lugar de plantar uma videira esperando uvas, cachos de uvas, que representa Cristo, ele plantou pé de fumo. Você já viu um pé de fumo? O foco da planta, o foco do agricultor, não está no fruto. O foco do agricultor, do pé de fumo, está nas folhas. Então você não tem fruto, mas você tem aquelas folhas enormes. Toda vez que aquele pimpolho
ou aquele ramo começa a apontar a vida para um fruto, o agricultor vai lá e corta. Por quê? Porque o foco do diabo está na folha. E o foco do nosso Pai Celestial está no fruto, e o fruto é Cristo em nós, multiplicação de almas através de nós, para que haja uma colheita abundante de muitos filhos para Deus, semelhante a Jesus. Satanás tem distraído a muitos de nós e temos nos tornado cuidadores de pé de fumo. Tudo bonitinho, irmãos. Como as folhas estão verdes, como o campo é grande, como nós temos trabalhado, como a nossa doutrina é maravilhosa, quantos livros maravilhosos, quantos ensinamentos. Mas onde estão os frutos? Vocês estão me entendendo, irmãos? Como esse assunto é sério? Vamos seguir um pouco mais além. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Para não se escandalizar com a disciplina que vem sobre nós. Compreender a soberania de Deus, entender que Ele nos ama em todo o tempo. Se você é uma vara que produz fruto, você é disciplinado sempre. Somos. Se guardardes os meus mandamentos, verso 10, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. O combustível que levou Jesus a suportar todo o sofrimento foi o amor do Pai, habitar no seu amor e não habitar nas circunstâncias. Eu tenho vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ah, irmãos, é só uma vida permanecendo em Cristo. E só uma vida de frutificação. É que no lugar de angústia, tristeza, depressão, nós teremos o gozo completo do Senhor habitando em nós. Certa vez, Charles Studi, que creu no Evangelho, se tornou um grande obreiro, missionário. Ele era um milionário muito rico. Alguém que praticava esporte, veio de uma família muito rica. Ele largou tudo e foi servir o Senhor para pregar o Evangelho. Ele queria que seu pai se convertesse. Moody era um pregador, evangelista muito famoso na época. E Charles Studi pensava, como meu pai vai poder largar o prazer nos jogos, no dinheiro, em tantas coisas, para servir o Senhor? Então Moody disse que quando ele experimentasse o gozo, a alegria que é ganhar uma alma para Deus, ele nunca mais iria comparar o prazer do dinheiro, do mundo dos jogos, com uma vida que salva almas ou que leva pessoas em Cristo. O gozo de levar pessoas a Cristo é infinitamente maior do que todo o dinheiro e o prazer desse mundo. Nos evangelhos consta que a festa nos céus quando o pecador se arrepende e crê no Senhor. Que coisa maravilhosa! O meu gozo esteja em vós e seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E assim como eu vos amei. O Senhor quer que nós venhamos ter expressão de amor, e isso também é expressão do fruto. E como hoje nós estamos tão distantes, apáticos e insensíveis uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ah, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele cultivou uma vida de amizade, de relacionamento, de trazer a comunhão da Trindade, que havia entre o Pai e ele, o Espírito Santo, para a terra. Oh, irmãos, Deus espera que possamos nos amar uns aos outros, sermos amigos uns dos outros, cuidarmos uns dos outros, zelarmos uns pelos outros, que a igreja seja a expressão desse relacionamento, da comunhão da Trindade.
mais do que uma reunião, mais do que um movimento, seja a comunhão do Espírito Santo, onde há verdadeiras amizades, níveis de companheirismo. Não vos chamarei servo, mas de amigo. Será que podemos nos considerar, de fato, amigos uns dos outros? Verso 16: não foste vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei. Não diz aqui que designou a gente para o céu. Não diz que designou a gente para levar a vida boa. Não. Eu vos designei para que vades. Ele está enviando. E deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cuidem do fruto, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Novamente, ele vincula isso com oração. A frutificação com oração. Você está vendo que o Senhor designou a gente? Ele nos escolheu e nos deu um destino que venhamos produzir fruto. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando ele fala da palavra habitar em nós e orarmos com a palavra, para que Deus ouça e haja frutificação. Me lembro quando ele disse, olha, a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida, o rema de Deus. Como nós precisamos buscar essa realidade, esse fruto de Deus em nossas vidas. Que o nosso foco seja o fruto. Nós podemos considerar, resumidamente, os níveis de frutos encontrados nas Escrituras. Um expositor da palavra, chamado Carson, ele fez um comentário maravilhoso desse texto, vários outros autores, mas faltam tempo para nós. Ele vai dizer que há uma considerável discussão sobre a natureza do fruto que é mencionado em João 15. O fruto, alguns afirmam, é a obediência. Ou o fruto são os novos convertidos. Ou o fruto é o amor. O fruto é o caráter cristão. O problema está a gente em, digo eu, aplicar uma dessas coisas e desmerecer as outras. Ele dizia que essas interpretações são reducionistas, porque reduz a aplicação, a interpretação, o que de fato o Senhor falou em todo o contexto. O propósito do ramo é produzir muito fruto, diz o versículo 5 de João 15. No entanto, os versículos mostram que esse fruto é a consequência da oração em nome de Jesus. E é para a glória do Pai. Ou seja, irmãos, não há frutificação sem obediência e sem oração. Que coisa maravilhosa, né? Que, de fato, Deus quer que venhamos dar muito fruto, mas esse fruto só vem como consequência da obediência e a oração no nome de Jesus, para que o Pai possa realmente nos levar a produzir fruto. Isso aparece no verso 7, que é a gente orar segundo a palavra de Deus. Aparece no verso 8, que nós devemos glorificar o Pai, dando fruto, e tornaremos, então, os seus discípulos. E o versículo 16, que Deus nos escolheu para que possamos ir e produzir muito fruto, desfruto, a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso sugere, dizia Carson, que o fruto da metáfora da videira representa tudo aquilo que é produzido por meio da oração em nome de Jesus, incluindo a obediência dos seus mandamentos. Eu acho que nós temos dois
problemas hoje. Primeiro, nós não aprendemos a orar. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Nós somos um povo que não mantemos o legado daqueles obreiros pioneiros do passado, que eram homens de muita oração. E, em segundo lugar, o estilo de mensagem que nós temos hoje não nos desafia à obediência. Nossas aplicações são muito fracas. Nós lemos as escrituras, mas não obedecemos. Precisamos voltar ao ministério de Jesus, que nunca falou nada que não seja com o propósito de ser obedecido e praticado. Lucas diz que ele relatou tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós precisamos fazer para ensinar, ou ensinar praticando aqueles que estão ao nosso redor. Porque somente o que vai mudar as vidas das pessoas que nós ensinamos é o nosso exemplo, ao ponto de que a nossa maior mensagem seja, de fato, não apenas a doutrina que pregamos, mas a obediência que expressamos por essa doutrina. É a palavra junto com a obediência. Então, nós teremos a experiência da alegria de Jesus abundando em nós. Então, teremos essa relação e o amor de uns para com os outros. Somente assim o mundo verá o nosso testemunho de unidade, de comunhão, de amor uns pelos outros. E se houver essa unidade, o mundo vai crer que somos discípulos de Jesus. Esse fruto, então, não é nada menos que o resultado da perseverança, da dependência da videira, que é Cristo. Dirigida pela fé, abarcando toda a vida do crente. Então, nós teremos o produto desse testemunho, que é Cristo sendo formado em nós. Podemos dizer, de alguma forma, indo para o final, que o fruto é a formação de Cristo em nós. Eu vou repetir aqui, Gálatas 5:22, Paulo diz, o fruto do Espírito. Lembra que o anjo aparece a Maria e diz assim, bendito o fruto do teu ventre. Que fruto era aquele, meus irmãos? Era Cristo encarnado, o Filho de Deus. E agora Paulo vai dizer o fruto do Espírito, quer dizer que é a frutificação de Cristo em nós, que se manifesta em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, em primeiro lugar, que podemos aplicar que o fruto é Cristo em nós, a esperança da glória, é a formação de Cristo em nós, isso é uma vida interior, a formação de Cristo em nós. Mas o fruto também não podemos ignorar, que o fruto são almas para Deus. David Livingstone, que foi um missionário na África, ele diz que Deus só tem um filho, o filho unigênito. Só tinha um filho, digo, e fez dele um missionário. Você está vendo? O único filho que Deus tinha, ele enviou e fez dele um missionário. O Charles Spurgeon disse, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Em outras palavras, não é possível que você tenha a vida de Cristo em você, que morreu pelos perdidos, e você não tem desejo de ganhar almas para Deus ou levar outras pessoas a conhecer o Senhor. Então, esse fruto é também cumprir a grande comissão que o Senhor entregou aos seus discípulos no final de Mateus 28. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a terra. Ele termina o seu ministério dando essa missão. E essa missão não foi só dada para eles, essa missão também foi dada para nós. Será que nós temos visto isto à luz da palavra que precisamos nos encorajar a Assembleia, encorajar os irmãos a orarmos e querermos ganhar almas para Deus? Provérbios 11:30 diz que aquele que ganha alma sábio é.
Que Deus nos ajude a produzir filhos, termos filhos na fé, filhos de Deus. Em terceiro lugar, podemos dizer que o fruto é a frutificação do nosso serviço ou do nosso ministério. Não adianta ter um serviço que não é frutífero. Olha o que Paulo fala em Filipenses 1, 21 até o 26. Eu vou mencionar aqui. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver nesse corpo traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Você está vendo? Se ele permanecer entre os irmãos, trouxer fruto para o seu ministério, o seu trabalho, ele já não sabia o que escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que, é claro, é incomparavelmente melhor. Mas pela causa de vocês, é mais necessário eu permanecer na carne ou nesse corpo. E convencido disso, disse Paulo, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para o progresso e gozo da fé. O que é esse progresso? Frutificação. Ajudar os irmãos a crescer e a ver, como disse Jesus em João 15, o gozo completo do Senhor. Irmãos, se você e eu não morremos ainda, não é para ficar levando uma vida boa e queira Deus nos dar uma vida mais tranquila, mas é para que possamos ser frutíferos, como Paulo anelou, e esse era o propósito do seu ministério, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, qual o motivo de estarmos aqui? Se não a frutificação e aumentar esse peso de glória para os cristãos, dos irmãos se deleitarem em nosso serviço e nós neles, havendo frutificação. Então, a palavra fruto, ela pode ser tão ampla, ela também pode ser aquele fruto dos lábios que confessam o seu nome, em Hebreus 13. A adoração, palavras de edificação. Em quarto lugar, nós devemos frutificar em boas obras. Tito 3,14, Paulo diz que os nossos aprendam a se aplicar nas boas obras, a fim de não serem frutíferos na fé. Oh, irmãos, quantas vezes nós não praticamos aquelas boas obras que nós fomos criados antes da fundação do mundo em Cristo Jesus para podermos praticá-las? Efésios 2, do 8 a 10. Você lembra da contribuição? Vamos à quinta aplicação sobre fruto. Filipenses 4,17, depois que Paulo recebe a oferta dos irmãos, ele diz, olha, eu quero que vocês saibam que nenhuma igreja se uniu a mim concernente a dar e receber, a não ser vocês, ó Filipenses. Você imagine tantas igrejas sendo beneficiadas pelo ministério de Paulo. E, ao mesmo tempo, eles colhiam as coisas espirituais do ministério de Paulo, mas eles não repartiam as coisas naturais, que era a contribuição. E Paulo diz assim no verso 17, capítulo 4 de Filipenses, não que eu procure o donativo de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Irmãos, como é que está o nosso crédito diante de Deus? Como é que está o nosso peso de fruto? Nesse sentido de mordomia espiritual com o ministério ou aqueles obreiros e servos que nos servem para a glória de Deus. Sabia que isso leva a peso diante do Senhor? Ele diz, não ajunte tesouro na terra, riqueza na terra, mas no céu. Como está o nosso crédito, como Paulo está dizendo aqui? Quando chega em Romanos 15, versículos 26 e 28, ele diz, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos judeus pobres, dos cristãos pobres, que vivem em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem? E mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los em seus bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto,
Passando por vós, irei à Espanha. Você está vendo o que o Paulo está falando? Que a contribuição, quando ela é generosa, quando ela é de propósito, quando ela é uma mordomia a Deus, você não está entregando o que é seu. Você está tirando as mãos do que pertence a Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o Senhor tem promessas de que a alma generosa prosperará. Ele tem promessa que aquele que contribui ou semeia generosamente ou abundantemente vai colher também. Abundantemente, o que semeia pouco vai colher pouco. Ele está falando de fruto, é essa a relação. Então, irmãos, muitas vezes temos uma doutrina, uma palavra, tantas coisas boas, mas nós somos pobres nessa área e não temos peso. E Paulo coloca na mesma balança em 1 Coríntios. Vocês não sabem que não vão herdar o reino os adúlteros, os bêbados, os ladrões, os maledicentes, os maldizentes, os avarentos, porque aqueles que são apegados ao dinheiro e às coisas materiais, e eles não semeiam para a frutificação e expansão da obra de Deus, do Evangelho. Então, irmãos, em quinto lugar, o fruto também nós podemos aplicar como a nossa mordomia de aplicar isso na obra do Senhor. Em sexto lugar, fruto da luz, toda bondade, justiça e verdade. Isso está em Efésios 5:9. Fruto de justiça, Filipenses 1:11, Colossenses 1 também fala. E aquela frutificação abundante. Quando nós crescemos na palavra, no amor, no serviço, na piedade, na misericórdia, no pastoreio, na pregação do Evangelho, no cuidado de almas, gerando filhos para Deus, na mordomia, no cuidado da família, no cuidado da igreja. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês e vos designei e enviei para que vades e deis fruto. O vosso fruto permaneça. Então vocês podem pedir o que quiserem ao meu Pai e vos será concedido. E nisso meu Pai é glorificado. Todo o ministério de Jesus, irmãos, focou a frutificação. Que Deus nos ajude a não ter uma ênfase, um estilo de vida, um cristianismo e um serviço que não vise frutificação, porque isso vai nos atrofiar e vai nos levar a uma condição infrutífera. Então, terminando aqui, nós temos vara que não produz fruto, vai ser cortada. Vara que produz fruto. Vara que produz fruto que permanece. Vara que produz muitos frutos. Que possa haver, assim, estágios de frutificação em nossa vida. O semeador saiu a semear, e aquela semente que frutificou 1 a 30, a 60 e a 100. Está falando dos 3 níveis de frutificação. Podemos dizer, aplicando a 1 João, que nós temos os filhinhos, ou nós temos os jovens e nós temos os pais espirituais. Nós podemos dizer que 100%, ou uma vida abundantemente frutífera, é quando nos tornamos pais espirituais, estamos gerando filhos pela pregação do Evangelho, o discipulado e a multiplicação dos serviços. E agora a nossa vida como semente está multiplicando muitos outros. É uma maturidade em Cristo, mas é uma maturidade que se manifesta pela pregação do Evangelho, pela multiplicação de salvos, pela multiplicação de serviços, de ministérios e de todas as outras áreas. Olhando esse aspecto, irmãos, de que nós estamos num treinamento para a frutificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deveria perguntar: o que estamos fazendo está frutificando? A maneira que congregamos, o que ensinamos, como fazemos as coisas, enfim, como vivemos, como administramos todas as demais coisas. Porque se você acha que você é espiritual, sua vida está crescendo, mas ao mesmo tempo você não serve a outros. Vou citar Antônio Gilberto num pensamento que eu sempre gosto de citar. Quanto maior for nossa comunhão com Cristo, mais humildes seremos.
Os galhos mais carregados de fruto ou de caixas de fruto são os que mais se abaixam. Você pega uma árvore frutífera, você olha aqueles galhos cheios de fruta, eles estão se abaixando, uma criança pode pegar e degustar. Mas aqueles galhos sem fruta, eles estão lá no alto. Às vezes, a aparência de vida cristã está nos levando vaidosamente a uma altura quase inacessível, como um querubim. Os novos convertidos não nos entendem, nem a nossa linguagem, não descemos a necessidade dos irmãos. Mas quanto mais conhecemos o Senhor, mais simples seremos. E nós vamos descer e descer até que todos que estão ao nosso redor possam conhecer o Senhor. E, de alguma forma, eles estão sendo impactados e também transformados. Irmãos, que Deus nos ajude nesses dias a termos essa visão de que Jesus teve o ministério voltado para o fruto e ele treinou os seus discípulos para a frutificação. E ele mandou a gente evitar. Olha, evita qualquer coisa que rouba o fruto, que rouba a vida. Qualquer coisa. Não sejam cuidadores de pé de fumo. Vamos participar da videira e colaborar com a frutificação do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem seja um encorajamento e também um caminho, um norte para que o estilo de ministério que nós venhamos desenvolver sempre diante do Senhor seja um ministério voltado para o fruto no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.